Professor, a gente traz agora a matéria do portal Telesur com a manchete: a vice-presidente Delcy Rodrigues nega declarações do chanceler espanhol sobre a saída de Edmundo González do território venezuelano. A gente acompanhou, também trouxe bastante repercussão sobre esse asilo político de Edmundo González na Espanha, mas o fato é que então a Delcy Rodrigues refutou as declarações do ministro das Relações Exteriores da Espanha, o José Manuel Álvarez, que negou a existência de negociações para a saída de Edmundo González da Venezuela para Madrid. Rodrigues afirmou que houve um acordo entre os dois governos para garantir a saída de González da Venezuela. Ele fala que não houve esse acordo. Qual que é a sua análise, professor, sobre esse bate-cabeça entre as declarações do vice-presidente da Venezuela e também da ministra espanhol dizendo, do chanceler espanhol dizendo que, olha, a gente fez um acordo, não fez um acordo, foi segura, não foi segura essa saída? Como é que você acompanha também todo esse bate-cabeça, professor? Não, o cinismo da União Europeia, ele está lá em Gaza, né, e está aqui na América do Sul também. Vejam, o Edmundo González é um elemento extremamente reacionário, com um histórico perverso nas suas costas. Ele sentiu que a reação, né, a reação golpista contra a eleição, isso não produziria a ele os ganhos que ele queria. Então, ele desde cedo, desde o dia 29, ele estava abrigado na Embaixada dos Países Baixos. Ou seja, esse sumiço dele é porque ele já costurava uma saída à francesa, no caso à espanhola, em direção à União Europeia. O Delcy Rodrigues, o Edmundo González, ele rachou o movimento golpista da Corina. Ele abandonou a Corina nas ruas e procurou tratar disso desde cedo. E a maior prova de que isso é negociado, que a Venezuela ela tem feito isso com esses golpistas e reacionários. Veja que o histórico de ações contra o Estado venezuelano, a Venezuela tem permitido que essas figuras saiam da Venezuela. Tem sido uma praxe da diplomacia venezuelana permitir que eles saiam, que eles procurem o exílio ou abrigo em outro canto. Isso prova que a institucionalidade venezuelana funcionou, que não é uma repressão pura e simples. O González ele não era um prisioneiro do governo Maduro. Não era. Tanto não era que ele foi para a embaixada espanhola e ele transitou, todo esse trânsito foi acompanhado pela negociação com as autoridades venezuelanas. A maior prova de que Edmundo sai da Venezuela negociado, que houve uma autorização do governo venezuelano que um avião militar espanhol aterrissasse em Caracas para recolher Edmundo González. Ora, seria possível um avião espanhol militar pousar na Venezuela sem anuência do governo venezuelano? Para fazer uma extração de alguém? Isso é uma operação fantástica de Hollywood? Claro que não. O que houve foi uma negociação dura desde o mandato de prisão contra González, e ele percebeu de que não havia nenhuma chance do intento golpista ser vitorioso e que os desejos de Maria Corina eram muito mais pessoais do que políticos. Então, o González pesou pela idade que ele tem, pela condição financeira que ele tem, ele botou na balança e viu que não tinha mais condição de permanecer na Venezuela, onde ele não teria nada. Ele não ganhou as eleições, ele participou de um movimento criminoso golpista e ele iria pagar o preço disso, porque ele era o homem à frente do processo, ele era o candidato. E a primeira cisânia entre ele e a Corina foi a questão das atas, que ele negou peremptoriamente que fosse ele que publicou as atas falsificadas. Então o González ele decidiu assistir tourada na Espanha e deixar a Venezuela com os venezuelanos. Agora, é óbvio que a comunidade europeia, né, vai querer vitaminar o assunto, dizendo que ele é um prisioneiro, que é um perseguido, que é um exilado, que saiu fugido para não ser preso, não ser torturado. A gente conhece essa lenga-lenga da União Europeia, né? Mas os fatos provam que não. A negociação e o fato dele estar na Embaixada dos Países Baixos desde o dia 29 prova que esse González não articulava nada e não tinha nenhum intento político a não ser fugir.
Professor, aproveitando que a gente está falando sobre a Venezuela, eu quero te ouvir aqui também na sua estreia sobre o seu posicionamento referente ao governo Lula de não reconhecer nem a vitória de Maduro e nem de González na Venezuela, pedir as atas. A gente sabe do peso que tem o presidente Lula aqui na América do Sul com as suas declarações. Como é que você também acompanha todo esse cenário, professor? Não, mas eu vejo lamentável essa postura da diplomacia brasileira e do governo Lula. O presidente Maduro e a Venezuela são parceiros estratégicos do Brasil. O presidente Maduro e a Venezuela travam uma luta hercúlea contra o imperialismo. A Venezuela está baixo sanções poderosas dos Estados Unidos e da União Europeia que levaram o país a uma situação de degradação socioeconômica. A Venezuela enfrenta movimentos golpistas armados, extremamente reacionários, patrocinados pelos Estados Unidos e advindos da narcoguerrilha da Colômbia. Então, a Venezuela, há muito tempo, enfrenta uma luta contra o imperialismo gigantesca, poucas vezes vista na América do Sul. E é lamentável que o governo Lula tenha se colocado nesse antro estreito de atas, porque a posição do governo Lula fere, inclusive, a institucionalidade venezuelana, que a Suprema Corte venezuelana já deu o seu veredito. O fato das atas finais do Conselho Nacional Eleitoral ainda não terem sido publicadas, eu acho que isso pode ser questionado. Mas existe uma justificativa lógica, que foi o ataque hacker que aconteceu contra os computadores do CNE, que tornou a coisa um imbróglio. E que a Venezuela luta para dissolver, para resolver isso, para desfazer esse ataque hacker e publicar o resto que falta de boletins. Contudo, o que faltam de boletins não comprometem o resultado da eleição. Veja que o presidente do México, López Obrador, ele abandonou esse tipo de discussão. Ele estava junto com Petro e com Lula, ele abandonou quando ele percebeu que a Suprema Corte venezuelana tinha o veredito real da coisa. E deixou o Petro e o Lula nesse antro estreito, que é uma tolice, eu vejo isso como uma bobagem. Eu entendo que o governo Lula assinou lá o Tratado de Barbados, mas é importante que também se diga que esse tratado foi quebrado pela direita golpista, que nunca quis o Tratado de Barbados, que nunca reconheceu ele. Então, a situação na Venezuela é explosiva, a gente viu que as manifestações acarretaram em mortes, e o presidente Lula precisa reconsiderar, realinhar a sua diplomacia no que tange a Venezuela, porque o Brasil vai ficar falando sozinho. Porque essa ideia de novas eleições ela é tola, pueril, chega a ser infantil, até porque o postulante pegou o avião e foi para a Espanha. Essa hora está comendo paeja, entendeu? E eu acho que o Brasil vai perder um grande aliado estratégico. E, Nama, rapidamente, países como Nicarágua, Cuba e Venezuela, que travam uma luta muito grande contra o imperialismo, vejam, esses países, eles não precisam mais do Brasil. O Brasil não está percebendo que ele está ficando obsoleto no concerto das nações na atual conjuntura na América Latina. Se o Brasil não se reconfigurar à esquerda, o Brasil vai ficar obsoleto.